Olá, estimados irmãos, queridas irmãs, estimados amigos, cá estamos uma vez mais uma semana à volta da Palavra de Deus. Que bom que é nós termos esta oportunidade de podermos refletir sobre assuntos que talvez já conheçamos. Poderá haver um ou outro detalhe que possamos aprender também, e é sempre bom nós recordarmos a Palavra de Deus e ela fortalecer a nossa vida, que bem precisamos diariamente para esta caminhada para a eternidade. Saúdo cada um de vós, cá estou eu, mais o meu querido marido, uma vez mais uma semana, e gostava de fazer referência, marido, a alguns queridos que nós fomos encontrando ou que nos escreveram na última semana. Gostava de fazer referência a um Will Alain, que é alguém que é novo, portanto escrevemos pela primeira vez, fez referência, portanto, na semana passada. Diga-nos da próxima vez, estimado irmão ou amigo, de onde é que nos escuta, de onde é que nos vê. Teremos muito gosto em saudá-lo novamente. Depois temos a querida Ana Dantas, que já é habitual. Depois tive um encontro também com a querida Marina, a Marina Santos Cabral, portanto, filha de uma querida irmã nossa, que já não havia algum tempo. Ela está, portanto, em França, mas veio cá a semana passada e encontrei-a. E ela diz também que escuta a nossa lição da Escola Sabatina, que fica muito contente também por nos ouvir. Então eu disse, então vou fazer referência a ti. Então um beijinho para ti, Marina, Deus te abençoe, querida, a tua filhinha também e a tua vida aí nesse lado, portanto, nesse país onde estás. Depois, saudar a irmã Regina Celi, que aprecia sempre muito estudar connosco a Bíblia, o Valério Silva, que dá votos de uma semana abençoada, a querida Raquel Reis, votos também de bênçãos de Deus sobre nós, o querido irmão Carlitos, que diz sermos os professores preferidos da Escola Sabatina deste querido irmão. Um beijinho, irmão, um abraço. A Maria Luísa Diogo, que agradece a nossa companhia. A Maria Diniz, obrigada, querida, pelas suas palavras, diz ansiar sempre por estes momentos preciosos do estudo da lição da Escola Sabatina. O nosso querido irmão Davi Silva, que nós sabemos que você está sempre aí, querido irmão, mesmo quando não escreve na semana, sabemos que está aí. Obrigada pelas bênçãos e pelos votos que envia para nós. É a querida irmã Leonor Maia também, que faz uma reflexão sobre a questão da oração, e que bom que é. O querido irmão Moisés Carruagem, que agradece ao Senhor pelo nosso ministério. Um abraço forte, querido irmão, para si também. É sempre bom contar com a sua companhia, com a sua amizade. A Manuela Pires, que Deus nos abençoe também, votos que ela faz. A Maria Helena Silveira, que pede orações pelo Dirceu. Então nós teremos isso em consideração, querida, está bem? Vamos orar por ele, Deus o conhece, Deus sabe quais são os seus desafios, oraremos com certeza. A querida irmã Teresa Guerreiro, que agradece sempre a nossa Escola Sabatina, a querida Hermínia Santos, que também faz uma reflexão muito bonita sobre a questão da oração, do amigo que é o Senhor, que está sempre do nosso lado, em qualquer lugar podemos falar com ele, e que bom que é, sem dúvida. Um beijinho, Hermínia. A Elizabeth Pinto, um beijinho também, querida irmã, que também pede orações por si, pela sua vida, nós oraremos também. E depois temos um querido irmão ou amigo, Pedro Samuel Mavungo Choa, não sei se estou a pronunciar bem o seu nome, querido, creio que é a primeira vez que escreve. Portanto, diz que o Senhor seja louvado, amém, assim seja. Amém. E de uma próxima vez que escreva, irmão Pedro, ou querido amigo, diga também de onde nos está a escutar, está bem? Teremos muito gosto em saudá-lo novamente. O Géasi Durão, que chega sempre muito ansioso da igreja para ouvir sempre a nossa Escola Sabatina. Este que se define por Eu Rocha, que diz que a irmã Palmira pede para orarem por ele e coloca sempre um emoji muito triste. Seja o que for, querido irmão, Deus sabe, que Deus o possa ajudar. Amém. E oraremos também por si, com certeza. Não desanime, está bem? O Senhor compreende todas as nossas dores e desafios, e com certeza o Senhor vai-lhe mostrar a saída, está bem? Nós oraremos por si. A Vera Simões, que agradece mais uma vez este estudo, que aprende muito connosco. A Alcida Beira, que desde que nos encontrou não nos deixa, que diz que somos uma bênção no estudo da Escola Sabatina, louvado seja Deus, querida irmã. A Clara Martins, que também fala sobre a pessoa de Daniel, que diz que ele não temeu os espias e, portanto, mesmo de janela aberta orava ao Senhor, tinha esta cumplicidade com Deus. E, finalmente, o Jorge Campos, de Florianápolis, do Brasil, que agradece também, e que Deus nos abençoe realmente no estudo.
Então que o Senhor seja louvado, obrigado pelas vossas palavras. É possível que alguém, entretanto, vá escutar a lição ainda e escrever alguma mensagem e nós recuperaremos depois na próxima semana, está bem? Que o Senhor vos abençoe muito e sobretudo estes queridos que estão a pedir orações, que com certeza o Senhor vos tome em suas mãos, atendendo às necessidades que cada um de vós tem, está bem? Amém. Marido, podes orar, por Com favor? certeza. Agradeço. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por este privilégio maravilhoso que tu colocas à nossa disposição de podermos, Senhor, falar contigo. Amém. Ó Senhor, muito obrigado porque a tua promessa é certa e segura de que todo aquele que vem a ti, tu de modo algum lanças fora. Ó Senhor, quão bom é nós podermos armar a nossa mente com esta certeza, Senhor, de que tu nunca viras as costas a cada um de nós, Senhor. É verdade. Ó Senhor, obrigado também por podermos, como está escrito, aproximar-nos confiadamente do teu trono da graça para interceder por cada um de nós e também pelos nossos queridos, familiares, da família de sangue, da família espiritual. Senhor, e particularmente queremos aqui pedir por estes queridos irmãos que pediram as nossas orações, particularmente pelo senhor ou querido irmão Dirceu, que uma familiar sua, creio ser a sua mãe, pede por ele, que possa, Senhor, tocar grandemente o seu coração, Senhor, e que ele possa abrir o seu coração a Ti e entregar-se a Ti completamente, Senhor, confiando em Ti pela fé de que Tu queres salvar, Senhor, e que lhe queres dar o maior de todos os dons que Tu queres dar a cada um de nós, que é o dom da vida eterna. Amém. Senhor, obrigado por termos este meio pelo qual falar contigo e do qual nós iremos falar, falando de exemplos bíblicos, de pessoas que oraram sempre a Ti, de podermos também refletir sobre a oração modelo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e outras particularidades da oração. Senhor, que Tu nos inspires, a mim e à minha esposa, e que possamos, Senhor, ser uma vez mais apenas e só instrumentos nas Tuas mãos para revelar aquilo que Tu desejas revelar a cada um, Senhor, que nos ouvirá. Amém. Fica, pois, connosco, humildemente te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje nós vamos continuar esta semana sobre o assunto da oração, não é? Nós, semana passada, falamos um pouquinho sobre a questão dos guerreiros da oração, também vimos alguns exemplos. E aqui nesta semana, a semana 7, nós temos aqui como título a oração prática, porque realmente uma coisa é sabermos o que é a oração, termos toda a teoria, não é? Sabermos que ela realmente pode fazer bem e que ela é uma grande arma que o cristão tem, mas uma coisa é saber, outra coisa é praticar. E, portanto, Deus nos chama exatamente a esta experiência da oração, a esta prática da oração, para dela podermos receber realmente as bênçãos que o Senhor tem para nós. E como diz a autora da lição, que nos questiona logo aqui no sábado à tarde, como é que é a nossa vida de oração, com que frequência é que nós oramos, será que é com fervor, com expectativa, oramos diariamente ou somente em momentos de emergência, será que as nossas orações são sempre a pedir alguma coisa ou também a agradecer, a louvar o Senhor? Fazemos uma oração de manhã ou antes de comer ou a meio do dia, oramos 24 horas por dia, ou seja, todos nós com certeza somos convidados a desenvolver e a crescer neste relacionamento com Deus, e para crescermos neste desenvolvimento com Deus, neste relacionamento com Deus, como dissemos semana passada, com certeza que é inevitável nós termos diálogo com o Senhor. E portanto nós sabemos e entendemos que pela sua palavra o Senhor Jesus fala a nós, através do seu Santo Espírito, não é? Que convence a nossa mente, o nosso coração da sua vontade, do seu desejo para a nossa vida, e também nos admoesta e repreende naquilo que não está bem, não é? Na nossa vida, para nos levar a bom porto, para nos levar no caminho certo. E com certeza que o Senhor anseia que não seja só Ele a falar, mas que nós também experimentemos este relacionamento exatamente neste diálogo, não é? Porque não há nenhum relacionamento que se desenvolva se apenas um só elemento daquela parceria está a fazer tudo e mais alguma coisa. A outra parte também tem que, portanto, se entregar neste relacionamento. Marido, queres dar umas palavrinhas de introdução, por favor? Sim, nós a semana passada falámos, portanto, de 3 personagens bíblicos, que foi Daniel, Enoque e Moisés,
e nesta semana nós iremos falar de Elias, um exemplo Exato. muito importante também deste personagem, que foi um homem que, tal como Enoque, que tínhamos falado, que Deus achou que ele já não estava a fazer nada nesta terra e o levou para o céu, pois bem, Elias aconteceu o mesmo. Vamos falar de Ana, a mãe de Samuel, que foi uma grande mulher de oração também. Depois iremos falar da oração modelo, que Jesus nos ensinou, e creio que esta expressão está correta, oração modelo, porque sem dúvida vem do próprio mestre, não é? E depois iremos falar de algumas particularidades da oração, como o louvor, a confissão, os pedidos, as ações de graças e outras questões a respeito de oração que são abordadas aqui na lição de quinta-feira. Pois bem, é mais um desafio e algo muito interessante que temos aqui pela frente. Milu, queres começar por falar de Elias? Se calhar até antes de Elias ia só ler a citação que vem logo na lição de sábado à tarde, que é muito bonita também, como nos inspirando depois à reflexão, da Ellen White aqui de Primeiros Escritos, na página 73, que diz: e se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira nós não temos força. Isso. E realmente, como diz também Ellen White, a oração é a respiração da alma. Reparem o que é que nós, quanto tempo é que aguentamos sem respirar, fisicamente falando, não é? É verdade, uns mais, outros menos, uns com maior capacidade torácica, outros menos, mas todos nós precisamos em algum momento de inspirar e expirar para que todo o nosso organismo e a nível físico e até da nossa mente, as células, não é, do oxigênio possam levar exatamente tudo o que é necessário para nós termos vida, não é? Então, pensar nisso, agora comparativamente à questão da nossa vida espiritual, se nós não desenvolvemos esta oração que é exatamente o respirar da alma, como diz aqui Ellen White, esta seiva que vamos buscar do Senhor, porque Ele diz que nós somos os ramos, Ele é a videira. Certo. Então, se não há esta dependência, desta oração de busca, de procura, de dependência do Senhor Jesus, também a nível espiritual, então nós morreremos. Portanto, porque não temos o oxigênio, portanto não temos a nossa vida espiritual e o poder que dá a vida, que é o Espírito Santo na nossa vida, não é? Sem dúvida. Ok? Agora, iniciando então com Elias, marido, eu achei muito interessante e realmente a autora, ao trazer este exemplo, é algo impressionante e sempre me impressionou. Aliás, não é o único, mas há momentos na vida de grandes homens e grandes mulheres que tiveram grandes manifestações do poder de Deus nas suas vidas e na vida daqueles que ali estavam, e ele foi usado por Deus, não é? Elias, neste contexto aqui de 1 de Reis 19, ele está a sair de um monte para ir para outro monte, não é? No Monte Carmelo há aquela manifestação extraordinária do poder de Deus, em que realmente os falsos, não é, adoradores que ali estavam são repreendidos pela manifestação sobrenatural do Senhor. Portanto, nós vemos isso no capítulo 18, não é? Daqui de 1 de Reis, em que o poder de Deus se manifesta de uma forma tão impressionante que não houve dúvida nenhuma de quem é que era o Deus de Israel e quem era o Deus poderoso. Então, marido, Elias está a ser usado por Deus num momento impactante da história do povo do Senhor para ser confirmado mais do que nunca quem é o Senhor, quem é que tem poder, quem é o Criador, quem é o Redentor, quem é o Deus de Israel. E nós poderíamos dizer, diante de tão grande manifestação como foi esta, nós diríamos, então daí para a frente Elias tem tudo para ser vitorioso, tem tudo para ser forte, tem tudo para realmente andar animado no caminho de Deus. E é aqui que a autora vai trazer um momento na vida da história de Elias, que vem logo a seguir no capítulo 19, em que, ao contrário que nós diríamos que parecia ser o natural, não é? Dele sair dali de uma forma de alento, de coragem, de obrigada, Senhor, nunca mais duvidarei, estou nas tuas mãos, estou no teu poder. E até nos podemos questionar, marido, porquê que isto acontece? Sai ele de um grande momento, não é? De experimentar o poder de Deus, e agora vemos Elias, porque a palavra de uma mulher disse: quando eu tiver a oportunidade vou-te fazer a ti exatamente aquilo que tu fizeste aos adoradores de Baal, ou seja, foi um decreto de morte,
no fundo foi um decreto de morte, e Elias foge angustiado, sem dúvida, dizendo e achando e pedindo para ele até a própria morte. Como é que isto é possível? Olha, é assim, Milo, quando nós nos aproximamos mais de Deus ou quando Deus se revela a nós de forma particular, sabem, o inimigo está sempre atento à forma de Deus se relacionar connosco ou de nós nos relacionarmos com Deus. Então, quando ele vê que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda mais e está a ir na boa direção, pois bem, ele fica furiosíssimo e ele procura colocar todos os obstáculos possíveis e imaginários diante de nós para nos fazer desanimar ou para nós recorrermos a outras coisas, nos distrairmos com muitas coisas. Ele faz isso. E, portanto, eu creio que aqui Elias deve ter ido abaixo, digamos assim, no seu ânimo, na sua atitude de confiança em Deus, porque está a ser, digamos, eu diria mesmo, usaria esta palavra, está a ser alvo de um assédio satânico tremendo, ok? E sabem, muitas vezes nós não temos consciência, e por mim falo, de que a realidade deste assédio satânico à nossa mente é algo real. Felizmente que nós não vemos os demónios à nossa volta, porque se víssemos, talvez, quem sabe, eu diria, nos despertássemos mais para a realidade deste grande conflito em que estamos todos, digamos, incluídos, não é? E talvez isso nos fizesse, digamos, recorrer com mais frequência ao Senhor. Aliás, na lição desta semana e na lição de quinta-feira, portanto, a autora diz: a autossuficiência e o orgulho podem ser uma das maiores barreiras para uma vida de oração forte. Se nos apercebêssemos do quanto precisamos de Deus, iríamos ter com Ele muito mais vezes. Se os anjos perfeitos adoram e o adoram, porque é que nós, humanos pecadores, devemos de pensar que temos menos necessidade? Então, queridos, é uma realidade, portanto, que nós somos atacados pelo inimigo. Ele exerce um poder na nossa mente que muitas vezes não realizamos e pensamos que é apenas a nossa mente que não está bem. E isso até é negativo, porque reparem, quando nós pensamos desta maneira, estamos a desvalorizar-nos a nós mesmos, porque achamos que algo não está bem em nós, quando aquilo que podemos estar a passar é algo que o inimigo induz na nossa mente. E esta ideia de indução, reparem, isto faz-me lembrar, estudei um pouco a eletricidade no meu ensino secundário, e há as chamadas correntes induzidas, não é? Portanto, através do magnetismo induz-se, aliás, todos os motores, os geradores de energia funcionam nesse princípio eletromagnético. Então, é uma ideia que é induzida na nossa mente e muitas vezes pensamos que essa ideia provém de nós próprios, quando ela nos é induzida a partir do exterior e pelas forças do mal, obviamente. Então, se nós conseguíssemos perceber, não, isto é a ação do inimigo em mim, até de certo modo, e eu falo por mim, ficaríamos mais aliviados, porque essas ideias negativas não provêm de nós próprios, provêm de alguém exterior a nós próprios e que nos induz essas ideias na nossa mente. Não sei se me fiz perceber. Então, eu creio que aqui, embora a Bíblia não o diga explicitamente, mas para bom entendedor que conhece esta dinâmica do grande conflito, fica muito claro que, portanto, o inimigo aqui deve ter feito um ataque brutal a Elias e Elias foi por ali abaixo. É interessante notar, e a autora também faz referência a isso, e às vezes acontece connosco. Reparem que este momento que Elias viveu ali no Monte Carmelo foi de uma entrega e de uma experiência tão profunda e tão grande que não foi uma brincadeira. Portanto, ele não estava ali em recriação ou em diversão, claro, muito menos. Portanto, foi uma entrega tão exaustiva, tão extenuante na manifestação do poder de Deus, que mesmo fisicamente Elias pode ter vindo fisicamente mais exausto e mais cansado. E nós reparamos, seguramente os irmãos, os amigos e nós na nossa vida, que normalmente quando nós estamos ou cansados psicologicamente, um bocadinho mais abatidos espiritualmente ou mesmo extenuados fisicamente, porque nos envolvemos em alguma questão, mais facilmente nós somos tentados. Mais facilmente, mesmo até nos relacionamentos, e nós notamos isto, às vezes aborrecemos mais
quando estamos cansados. Dizemos uma palavra sem termos pensado, temos uma atitude mais, impensada. Porque a nossa guarda diminui, não é? Diminui completamente. E eu acredito que aqui a questão de Elias, depois de um grande conflito, como realmente ali estava a ser visível, não é? Porque o inimigo de Deus estava a tentar usar os falsos profetas para fomentar o engano, não é? E aquilo que realmente era falso, enquanto que o Senhor teve que se impor usando o seu profeta verdadeiro, não é? O seu verdadeiro profeta, para manifestar o seu poder. Agora, o que eu acho aqui interessante e é particular e muito importante, quando diz que Elias estava a orar durante uma crise. Queridos, o mais importante aqui é não deixar de orar. Isso. Mesmo que a gente não se sinta bem. Mesmo que a gente... Sobretudo se não nos sentimos bem, aí é que devemos orar. Exatamente. Quando Elias aqui está a fazer os seus lamentos, porque ele acha que está sozinho. E é esta a questão que lhe traz. E repara na experiência que ele viveu no Monte Carmelo. Ele, digamos, foi o único que ali defendeu a causa do Senhor, não é? Claro que o povo depois, ao ver a manifestação sobrenatural de Deus, aí tomou posição, mas antes que essa manifestação ocorresse, ele estava sozinho, sem dúvida. E é daí o seu lamento, quando ele vai, 2 vezes ele diz, Senhor, é como ele diz, fiquei só e procuram tirar-me a vida. Portanto, o que levava exatamente Elias a ter temor agora e a estar a desejar para si a própria morte e a sentir-se muito só, é ele não ter compreendido ainda o que é que o Senhor ainda lhe estava para revelar. E agora repara, marido, como a autora diz, embora Elias esteja a passar um momento de grande aflição, e que nós, humanamente falando, diríamos, parece que ele não tinha nada para estar a sentir-se assim, a realidade é que ele se estava a sentir assim, mas Deus procura-o. Deus não o deixa, Deus não o abandona. O Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor sabe as nossas angústias, o Senhor percebe a nossa fragilidade, mesmo que o Senhor se tenha manifesto em grande poder num momento da nossa vida, nada impede que no dia seguinte ou um tempo depois nós possamos estar a lutar com angústia, com desânimo, com tristeza. Mas aqui temos a experiência de Elias que nos mostra que o Senhor vai ao nosso encontro. Aliás, este é um dos atributos e características do nosso Deus, é que desde o início é o Senhor que procura o ser humano. É isso. Desde o início ele vai para onde estás? O que é que se passa? Vamos falar, arrazoai comigo, falai, vamos conversar, o que é que temos? O Filho do Homem veio buscar e salvar os que tinha perdido. Exatamente. Então, quando uma crise surge na nossa vida, acima de tudo é não deixar de orar. Mesmo que na nossa oração nós digamos alguma coisa até que não é verdade. Porque o Elias estava a dizer eu estou sozinho, não era verdade, mas era assim, a sua concepção. Ainda bem que falaste disso, Milu, porque há pouco quando eu referi, sabemos que depois o Senhor vai dizer, olha, houve 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, mas eram, digamos, crentes ou filhos de Deus fiéis, anónimos, talvez, certamente ao conhecimento de Elias, mas na experiência real que ele viveu lá no Monte Carmelo, aí ele estava só. Okay? Os 7.000 estavam lá, espalhados por Israel, certo? Mas Elias não tinha conhecimento disso, se não fosse o Senhor a revelar-lhe, não é? Porque o Senhor conhece o coração de todas as pessoas. Mas naquele momento de crise, para Elias, ele sentiu-se só, e quantas vezes nós não nos sentimos sós também? Que sentimos que todos à nossa volta ou não querem saber de Deus, ou não ligam às coisas de Deus, e nós que queremos fazer a vontade de Deus, é uma luta constante, é um lutar constantemente contra a corrente, não é? Portanto, não é fácil, mas quando nós nos agarramos ao Senhor, realmente as forças é-nos renovada a força, e nós temos que sempre não esquecer isto, como disseste muito bem, em momentos de maior fraqueza física, psicológica, o inimigo aproveita para atacar mais. Repare, ele fez isso com o próprio Senhor, depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi aí que o inimigo apareceu diante dele, para o tentar, pensou, eu agora vou conseguir, ele está fraco e vou conseguir deitá-lo abaixo. Não conseguiu, ainda bem, mas ele procura fazer isso connosco. Pois bem, quando nós mantemos a nossa comunhão com o Senhor, vem-nos força diretamente do Senhor, e aí nós somos capazes de aguentar os embates. Se essa nossa ligação com o Senhor se perde, então aí é que ficaremos mesmo mal. E é muito interessante e sublinhar só este aspecto, que
como o Senhor percebeu qual era a necessidade de Elias e porque é que ele estava abatido, então ele dá-lhe a resposta daquilo que ele precisa. Quando ele diz, olha, não estás sozinho. Quando ele diz, conservei em Israel 7.000 de todos aqueles que os joelhos não se dobraram. E, portanto, quando Deus nos vê, seja qual for a nossa aflição, seja qual for a nossa angústia, aquilo que nós necessitamos e que precisamos, verdadeiramente o que precisamos e necessitamos, Deus com certeza sempre revela exatamente para nos dar alento, ok? E certamente que aí Elias ficou muito animado, sabendo que não estava só, embora não soubesse onde é que estavam esses 7.000, mas pelo menos sabia que não estava só. Exatamente. Okay. Agora, na lição de segunda-feira, vai falar-nos de alguém, e o título é muito sugestivo, que diz quando as orações parecem não ser respondidas. E seguramente todos nós já vivemos essa experiência na nossa vida, de ter um ou outro pedido que possamos ter feito ao Senhor e parece que o Senhor não responde. Ou então quando responde noutra altura ou de outra forma que nós não estávamos à espera, não é? E aqui vem o exemplo de Ana, que é um exemplo de uma mulher que foi sem dúvida devota, não é? E fazia de Deus a sua força e o seu alento, que vai orar por algo muito específico. Realmente Ana vai orar pedindo um filho ao Senhor, não é? Portanto, e sobretudo nesta época, o não ter filhos seria algo considerado na sociedade triste, não é? E que era alguém que não estava ali a cumprir ou não ser instrumento nas mãos de Deus. Então Ana aborda o Senhor com um pedido muito específico e parecia que Deus não ia responder à sua oração. O tempo passava, ela chorava. Aliás, o profeta que lá está, quando vê o sacerdote que está lá na igreja, ao ver ela, não é? Que ela até se abalava fisicamente falando, porque era tão grande o seu pesar e o seu desejo de ser mãe, que ele até a confunde por alguém que estaria embriagada, não é? Que não era o caso, era a sua grande aflição. Marido, mais algumas palavras sobre aqui a lição de segunda-feira? Apenas dizer que, e eu gostei aqui destes conselhos pontos que a Bíblia nos dá, destes pontos. Primeiro, devemos buscar a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Isto é absolutamente fundamental, não é? Porque muitas vezes, mesmo sem disso termos consciência, nós podemos estar a querer fazer com que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Amigos, nunca dá certo. Fiquem com esta ideia em mente. Nunca dá certo. Quando nós queremos sobrepor a nossa vontade à do Senhor, nunca dá certo. Porquê? Porque nós não temos a visão nem a perspectiva que Deus tem. Deus é um Deus omnisciente, Ele vê todas as coisas, vê o fim desde o princípio, sabe tudo, conhece o nosso interior e Ele sabe o que é melhor para nós e não apenas sabe o que é melhor para nós, Ele quer o melhor para nós. Então, aí é que nós temos que exercer fé para ter a certeza, não, eu posso querer isto, mas se isto que eu quero vai contra a vontade de Deus, então eu tenho que subjugar a minha vontade à vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é que tem que prevalecer sobre a minha, não é? E quando nós aprendemos a fazer este exercício mental e espiritual, então aí é que estamos no bom caminho, queridos. Não é fácil, e eu não estou aqui a dizer que é fácil porque é um desafio enorme para cada um de nós, mas no Senhor nós podemos realmente confiar e fazer este exercício. Reparem, assim como há pessoas que vão para ginásios para fazer musculação, não é? Amigos, porque não nós fazemos musculação espiritual? E a musculação espiritual é desenvolver a fé. Portanto, é nós confiarmos e à medida que nós confiamos e vemos que Deus é fiel em nos abençoar, em estar connosco, em nos orientar e dirigir, então aí vamos ganhando confiança para exercer ainda mais fé e depois ao exercermos mais fé vemos ainda maiores resultados, pois isso dá um retorno de ainda mais confiança e aí nós ainda depositamos mais fé e estão a ver, e nós podemos ir crescendo de etapa em etapa. Mas nós precisamos realmente de partir para o nosso relacionamento com Deus pela fé. Aliás, há um texto, já que o citámos várias vezes, está em Hebreus 10, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Portanto, e Deus quer que nós exerçamos fé, isto é, uma confiança implícita nele. Ele diz que é assim, então façamos o que Ele pede, irmãos.
Não procurem alternativas, porque não funcionam. E nós muitas vezes nos equivocamos a nós próprios, pensando que a nossa maneira de pensar é que nos leva a bom porto. Não é, não é. Sempre confiar no Senhor. Se eu penso uma coisa ou se eu sinto algo, mas Deus diz, não, Paulo, não é isso, então eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer, Senhor, pronto, eu penso desta maneira, mas eu sei que Tu és sábio, que Tu és, conheces todas as coisas, então se Tu dizes que é dessa maneira, então eu quero fazer à Tua maneira. E amigos, assim funciona mesmo. Logo neste primeiro ponto que tu fizeste referência e depois todos os outros, não é? Considerar os motivos, pensar se tem um pecado acariciado, permanecer em Deus na sua palavra, ter fé quando ora, considerar o estado do nosso coração, como é que estamos, orgulhosos ou humildes, perseverar, perdoar os outros e no fim perceber que Deus vê o geral quando nós estamos a ver apenas aquilo que é mais pequenino. Sobretudo aqui o que me veio ao pensamento, marido, é que às vezes de forma até muito, muito sincera, nós quando oramos ao Senhor estamos mais a pedir que Ele abençoe os nossos planos do que pedir que nós nos submetamos aos planos que Ele abençoa. E há aqui uma grande diferença, porque mesmo naquilo de fazer o bem, reparem, eu não estou a dizer que estamos a pedir coisas tontas, e sobretudo se temos sensibilidade espiritual e o tal relacionamento com Deus, minimamente temos consciência daquilo que estamos a pedir ao Senhor, que não seja logo assim de cara contra a sua vontade. Eu creio que não fazemos isso. Mesmo naqueles aspectos mais subtis, ou seja, do dia-a-dia das coisas, é mais fácil, e se nós formos honestos connosco, vamos acabar por perceber isto. Nós na nossa oração estamos mais a pedir que o Senhor abençoe, Senhor, eu quero fazer isto, quero ir ali, fazer aquilo, olha, abençoa os meus filhos, olha isto, olha este plano. É pedir a bênção de Deus sobre a nossa agenda, mais do que nos submetermos à agenda de Deus. E isto aqui exige uma disciplina, uma submissão, uma humildade de realmente entendermos, olha, eu agora vou-me ajoelhar, ou em pé, conforme eu tivermos a orar, já falamos disso semana passada, e Senhor, realmente há algo no meu coração. Mas o próprio Jesus também disse, Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como Tu queres. Então esta submissão aos planos de Deus, eu acho que é isto que faz a grande diferença na forma como nós falamos com Deus e aquilo que o Senhor é capaz ou não de fazer na nossa vida, consoante nós lhe damos essa ou não oportunidade. Eu creio que isso que acabaste de dizer, Milu, pode ser resumido naquela pergunta que Paulo, quando ele é interpelado pelo Senhor na estrada de Damasco, aqui ainda era o Saulo, não é? Sim. Quando ele, e está em Atos 9:6, diz assim, e ele tremendo e atónito disse, Senhor, que queres que eu faça? Exato. Ok? Então, esta é que é a rendição total, estas palavras que Paulo emitiu são a expressão de um coração sincero que se quer render e submeter à vontade de Deus. Senhor, queres que eu faça? Ou seja, eu não te peço nada, eu apenas quero saber o que é que queres que eu faça. Quando eu souber aquilo que Tu queres que eu faça, então eu quero alinhar-me com a Tua agenda. E aqui o Senhor, ao ver que Paulo era sincero neste pedido, vai-lhe responder. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Já agora, eu faço aqui um pequenino parênteses. Acham que o Senhor não poderia ter respondido logo a Saulo a esta pergunta que ele fez? Senhor, queres que eu faça? Olha, Paulo, quero que faças isto. O Senhor disse uma parte, não disse tudo. E essa parte o que é que foi? Olha, levanta-te, porque ele tinha caído por terra, certamente, por aquela visão gloriosa, levanta-te e entra na cidade. Qual cidade? A cidade para a qual ele exatamente se dirigia, que era a cidade de Damasco, já na altura era, ainda é hoje a capital da Síria. Levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E nós sabemos que Paulo, nessa cidade de Damasco, vai encontrar um homem chamado Ananias, e foi Ananias que foi usado por Deus para comunicar a Paulo o resto da mensagem que Deus queria comunicar a Paulo. Sabem qual é a grande lição que nós aprendemos aqui e que devemos aprender? É a seguinte, e prestem atenção, queridos. Quando nós queremos saber qual é a vontade de Deus para nós, é verdade que Deus tem todo o poder para nos revelar tudo a respeito daquilo que nós devemos fazer, mas o Senhor não o faz. Ele revela muitas vezes só uma parte, a outra parte sabem como é que Ele revela? Através da sua igreja organizada.
E isto é uma lição muito importante. Eu, graças a Deus, já aprendi esta lição há muitos anos e, portanto, sempre procuro valorizar aquilo que Deus estabeleceu pela sua igreja. Aquilo que Deus diz pela sua igreja não precisa estar a repetir, não é? Aqui Ananias fazia parte da igreja já organizada, que existia na cidade de Damasco, não é? E Deus quer ensinar uma lição muito importante a Paulo, que ele aprenda a submeter-se àqueles que Deus já tinha instituído para dirigirem a sua igreja na terra, ok? Então, a atitude que alguns às vezes parecem ter de querer dizer, não, eu tenho a minha relação com Deus e não preciso da igreja para nada. Não vão por aí, porque isso é um caminho muito, muito perigoso, ok? É verdade, repito, que Deus pode revelar coisas a nós e revela, mas não revela a totalidade. Revela uma parte e a outra parte ele revela, repito, através da sua igreja, ok? Isto é muito importante e retenham isto, por favor. Milu, podes continuar? Sim, já agora, e vamos passar, estavas aí a dizer a questão de não fazermos pedidos ao Senhor. Não tem mal a gente fazer pedidos ao Senhor, nós podemos fazê-lo. O que devemos fazer ao fazer esses pedidos é submetê-los à vontade de Deus. Isso mesmo. Porque nós no nosso dia-a-dia... Jesus pediu no Getsémani, Pai, se possível passa de mim este cálice. Exatamente. E mesmo agora, na lição de terça-feira, que é Jesus que nos ensina a orar, a própria oração modelo tem lá pedidos. Portanto, estão lá os pedidos. Agora, mas estes aqui são sempre respondidos. Isso é verdade. Estes aqui porquê? são sempre. Porque estão de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. E eu achei muito interessante e lembrei-me disso, marido. Hoje em dia nós temos, pela graça de Deus, e como estavas a falar da questão da nossa congregação e da igreja, nós temos, queridos irmãos e irmãs, que se nota que têm o dom da oração. E nós ficamos impressionados e sensibilizados realmente como as coisas fluem, não é? Nessa oração e nesse momento em que eles estão dependendo de Deus, e se nota que o Espírito conduz as ideias, as súplicas, as ações de graça, e ficamos impressionados. Eu pessoalmente lembro muitas vezes como é que não terão ficado impressionados, particularmente um dos discípulos que está a ouvir Jesus a orar e tem a necessidade de dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Coitadinhos. Senhor, o que é que eu sei dizer da minha oração? Mas como é que eu hei de falar depois de ter ouvido a ti tu a orares? Que realmente deve ter sido algo tão impressionante. Até mas só em pensar. Nós rimos dos discípulos, mas nós fazemos a mesma figurinha. Eu sei. Às vezes há queridos que dizem assim, irmão pastor, ore por mim. Então, mas a irmã também ora, o irmão também, sim, ora, mas as vossas orações têm mais poder. Não tem nada a ver, queridos. A questão é que, com certeza que no nosso ministério, não é? E no ministério que o Senhor nos entrega, é um prazer, é uma bênção, é uma responsabilidade, inclusive, nós orarmos uns pelos outros e pelos queridos que Deus nos entrega no ministério. Mas a oração daquele simples, que só sabe dizer uma frase, ou só sabe dizer um pensamento, o que seja, queridos, vai na mesma velocidade e tem o mesmo poder que uma oração mais elaborada, digamos assim, que alguém seja capaz de dizer. Já falámos aqui, eu vou-me repetir, eu sei, mas nunca é demais repetirmos aquilo que é importante. Jesus não ensinou no Sermão da Montanha que nós não nos devemos assemelhar aos gentios, e ele disse, porque os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é preciso falarmos muito para sermos ouvidos e para as nossas orações serem atendidas. O que é importante é que o façamos com um coração sincero. Isso. E que os pedidos que nós façamos sejam pedidos que se harmonizem com a vontade de Deus. Reparem, quão longa foi a oração, aquele pedido que Pedro fez quando estava a afundar-se no mar. Senhor, salva-me. Aquilo foi um segundo, não é? E o Senhor respondeu ou não respondeu esse pedido? Quão longo foi o pedido que o ladrão na cruz fez a Jesus? Foi curto. São exemplos que estão na minha mente, memorizados, são exemplos que mostram que, portanto, pedidos muito simples, muito curtos, muito diretos, podem ser atendidos pelo Senhor, e são certamente, e portanto não precisamos de fazer um discurso por ir além,
com muita sabedoria, com muita erudição. Não, o Senhor não se agrada disso. Aliás, precisamente porque o Senhor não se agrada disso, é que Ele ensinou esta oração modelo. Porque aqui, como a autora diz logo no início da lição de terça, no tempo de Jesus, as orações longas e cuidadosamente elaboradas como uma atuação, ou seja, aquilo quase parecia um teatro, não é? E era. Ao usarem-se palavras complexas e recorrentemente memorizadas, eram muito apreciadas. Jesus não tinha nada de bom a dizer acerca deste tipo de oração. E aqui ela cita o texto precisamente do Sermão da Montanha, Mateus 6, 5 a 8. Ele descreveu-os como sendo espetáculos ostentosos de piedade entre aspas. Quer dizer, as pessoas que faziam essas orações achavam que estavam a ser muito piedosos, mas aquilo era puro teatro, que não convence nada a Deus. Estas orações para Deus têm valor zero, ok? Reparem a oração do fariseu que ele foi lá fazer ao templo, que Jesus contou na parábola, aquilo era também um teatro, não é? Que ele faz ali um teatro e a elogiar-se ele próprio. Se eu contemplasse no meu coração a vaidade, diz o salmista, tu não ouvirias a minha oração. Então nós temos que fazer orações que sejam sinceras, que partam de um coração que realmente quer humilhar-se diante de Deus, quer fazer a sua vontade. E aí, queridos, não precisa ser grandes orações, nem orações muito elaboradas, porque isso não agrada ao Senhor. Está claro, está aqui, Sermão da Montanha, muito claro. Portanto, aprendam a desenvolver o hábito de orarem com confiança total, como uma criança que confia nos seus pais, e façam isso e verão se realmente isso não resulta. Sem dúvida que resulta. Okay? É muito interessante que nesta oração modelo, o Senhor Jesus, ao ensinar os seus discípulos nesta oração, vai abordar várias áreas da nossa vida importantes. A primeira começa logo por esta relação pessoal e confiança em Deus o Pai, não é? Pai Nosso. Portanto, quando nós dizemos Pai Nosso, estamos a aceitar que nós somos criaturas de Deus, somos seus filhinhos, não é? E que estamos submissos à orientação de um Pai sobre a nossa vida. E repara que Jesus não disse para nós orarmos Pai meu. Isso, é Pai Nosso. Ou seja, Ele não é apenas meu Pai, também é Pai dos outros. Exatamente. Ou seja, isto já implica que nós pensemos que não somos os únicos privilegiados, não é? Não somos os únicos a quem o Senhor dá bênçãos, não é? Os outros também recebem, não é? Porque isso é uma forma de egoísmo, pensarmos que Deus só me ama a mim, não, os outros não. Cuidado, não vamos por aí. É verdade que numa citação que lemos, creio que foi semana passada, o seu relacionamento connosco é tão especial e tão extraordinário como se fôssemos únicos. É verdade. Mas isto não quer dizer que nós temos que pensar que somos únicos. Pois claro. Não é? Portanto, porque há mais filhinhos de Deus. Eu recordo-me, eu vou confessar aqui uma coisa, muito abertamente. Pouco tempo depois da minha conversão, que me deu um entusiasmo enorme, porque aí eu comecei a tomar consciência, mas consciência bem prática, de que Deus me ouvia, não é? Porque até ali eu orava assim, mas, enfim, muitas vezes talvez fossem orações mecânicas, embora, pronto, isto já depois da minha conversão, ok? E eu fazia as orações, mas, sobretudo, nesse momento, logo depois da minha conversão, que eu comecei a sentir que realmente Deus estava comigo e que respondia às minhas súplicas, isso, digamos, deu-me uma motivação enorme para a minha vida, não é? E depois isso me fez de tal maneira encher de tanta alegria e tanta satisfação que eu, sem me aperceber disso, depois mais tarde é que eu me apercebi, eu achei que, pronto, não havia mais ninguém no mundo a quem o Senhor olhasse, não é? E a quem o Senhor abençoasse. E depois lembro-me como se fosse assim uma voz muito suave aí à minha mente, como que a dizer, olha Paulo, mas Deus não ama só a ti, também ama aos outros. E eu, pois, realmente, caí em mim. Isto para dizer o quê? Não era só eu que estava ali, digamos, naquela bolha, não é? De satisfação, de regozijo, Não, nós temos também que aprender a ver a forma como Deus age na vida dos outros, não apenas na nossa vida, que é importante, claro, sem dúvida, mas também na vida dos outros, para que assim saibamos reconhecer que os outros também são filhos de Deus. E esta oração modelo, logo na primeira frase, nos induz a pensar, repito, que o Pai que está nos céus não é só nosso, é dos outros também. Daí a expressão Pai Nosso. Isso.
ok? Isso. Que estás nos céus, e depois quando diz aqui santificado seja o teu nome. Para quando dizemos, e é verdade que a oração é como falar com um amigo, mas ao mesmo tempo é com grande respeito e com grande Sem solenidade, dúvida. porque nós estamos a falar com o Criador. É exato. Não fora o Criador, nós não tínhamos existência nenhuma, nem nenhuma bênção na nossa vida. Portanto, esta santificação, quando é aqui pedida que o nome do Senhor seja santificado, também sobre nós estamos a colocar essa responsabilidade. Ou seja, será o meu modus vivendi, a minha forma de viver, de falar, de interagir uns com os outros, que estou a trazer ou não a santidade ao nome de Deus, ou estou a defraudar esse próprio nome. Portanto, nós aqui no fundo também estamos a pedir essa bênção para a nossa vida, não é? E depois com certeza haver no nosso coração o desejo que venha o reino de Deus. Nós estamos aqui, mas não é para ficar aqui, queridos. Ora bem. Nós estamos aqui peregrinando para um reino melhor e maior, que é aquele que o Senhor vai trazer quando Ele vier. Então ter consciência disto, que a nossa vida... Por isso é que, repara, marido, os nossos pedidos, inclusive, que faremos a Deus, terão isto em consideração. Nós não estamos a pedir ao Senhor coisas para ficar nesta vida e para as amarmos tanto que nunca as vamos perder. Tudo o que nós temos na vida, formando família, fazendo um curso, tendo um plano na nossa vida familiar ou pessoal, vai ser com o objetivo da eternidade. Isso. Então isto fará toda a diferença. Porque assim como nos dias de Noé, não é, que o Senhor exemplifica, dizia, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não é a questão do comer, do beber, do casar-se, que em si, por si só, estava errado. A questão é que eles faziam essas coisas perdendo de vista exatamente o que o Senhor tinha dito para o futuro. Isso. Então não tem nada de errado o comer, o beber, o casarmos-nos de todo, mas tem que tudo isso ser feito para a honra e glória de Deus e com o objetivo na eternidade. Daí que venha o teu reino, não é? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Já agora, Milu, acho que Sim. vem a calhar dizer que os nossos irmãos de língua inglesa, Sim. eles usam a palavra Bíblia, que em inglês é Bible, escreve-se B-I-B-L-E, eles usam essas letras como uma frase, e então eles dizem B, Basic, we instructions, depois vou traduzir, before leaving Earth, ou seja, instruções básicas antes de deixar a Terra. Isso. Então a Bíblia serve para quê? Para nos prepararmos para deixarmos a Terra, Exato. para irmos para o céu. Portanto, se assim é, então o nosso foco principal não é nesta Terra, é no céu para onde nos dirigimos. Exato. Está certo? Portanto, a Bíblia é apenas um manual de instruções básicas para nos preparar para deixarmos a Terra. Claro, após o milénio voltaremos cá, mas numa Terra já completamente renovada, não é? Recriada, não é? E que voltará a ter a mesma beleza e a mesma perfeição originais que este planeta tinha quando saiu das mãos do Criador. Mas o nosso foco agora não é fazer coisas para esta vida. Amigos, não pode ser, não pode mesmo. Claro que temos que fazer coisas nesta vida, eu vou subscrever as palavras da minha mulher, mas essas coisas têm que estar em subordinação ao que é principal, e o principal é a nossa preparação para sairmos daqui para fora, para a nossa viagem espacial para o céu. Exato. Ponto final. E repara, marido, aqui na questão do tal pedido, como há pouco eu tinha dito, dá-nos o pão nosso de cada dia. Repara, aqui a própria oração de Jesus dá a entender que o nosso relacionamento com Ele vai trazer-nos aquilo que precisamos para cada dia. Isso. Não temos que andar ansiosos em relação ao dia de amanhã, em relação a quê? É cada dia entrega ao Senhor o pão nosso cada dia, claro, perdoar as nossas ofensas, que nós precisamos que Deus nos perdoe, para nós também termos poder, recebendo o perdão de Deus, para nos perdoarmos uns aos outros, porque o perdão é uma graça de Deus, não está no nosso coração, naturalmente. Nós naturalmente não perdoamos ninguém. Claro que não. Pelo contrário, então este perdão é uma dádiva de Deus e não nos deixe cair em tentação, claro, e isto é uma oração sincera que devemos sempre de fazer, não é? E termos consciência que o reino do Senhor e o poder e a glória será para sempre. Lá está, uma mentalidade que, embora estando neste mundo, não somos deste mundo, como o Senhor Jesus dizia, não é? Agora, algumas particularidades, marido, nestes últimos minutos que ainda temos, na lição de quarta-feira vem esta questão de, na oração, ela poder ser ou ter, não quer dizer que tenha que ter sempre estes itens e estas características, mas pode haver orações com objetivos diferentes, ou de louvor, ou de confissão,
ou pedidos, ou mesmo a ação de graças, não é? Ou também podemos, numa só oração, com certeza, também ter Certo. todos estes aspectos. Não tem nada de errado. Queres dar uma palavrinha em relação a Sim. cada item aqui? Eu creio que o louvor é essencial. Porquê? Porque quando nós louvamos, nós fazemos bem a nós próprios. Isso. Porque nós reconhecemos, através do louvor que damos a Deus, a posição em que Deus está e, ao mesmo tempo, a posição em que nós estamos em relação a Deus. E a nossa posição em relação a Deus é sempre, obviamente, de inferioridade, mas isso é óbvio. Quer dizer, não, acho que nenhuma pessoa com o mínimo bom senso se atreve a dizer que nós estamos em posição de igualdade diante de Deus. Claro que não estamos. Então, ao louvarmos a Deus, nós estamos a colocar Deus na nossa mente no sítio onde Ele deve estar. E ao mesmo tempo colocarmos a nós no sítio onde nós estamos. Nós somos meras, entre aspas, criaturas de Deus e, portanto, nós temos que depender dEle. E, portanto, uma vez que temos que depender dEle, sem Ele não podemos viver, não é? Então todo o louvor é para Ele. Tudo aquilo que nós somos, aquilo que fazemos, etc., todo o bem que nós temos ou que recebemos, tudo isso é motivo, deve ser motivo para louvarmos a Deus, ok? Portanto, o louvor é a adoração expressa por quem Deus é e como Ele é. Como Ele é, ok? Portanto, louve-o, como diz aqui a autora, por ser o seu Redentor, claro que é, Salvador, Consolador, Médico, Bom Pastor, Alfa e Ômega e Rocha e muitos outros adjetivos que podíamos aqui a juntar a esta lista, ok? Deus é tudo e, portanto, Ele merece todo o louvor, merece mesmo, e nós deveríamos ter consciência na nossa mente que Deus merece esse louvor. Sabem, deixem-me aqui fazer um pequenino parênteses para dizer o seguinte: eu acredito que muitas pessoas ainda não louvam a Deus de todo o seu coração porque ainda têm uma perspectiva equivocada de quem Deus é. Acham que Deus é aquele tirano, aquele ser vingativo que se quer vingar, que está sempre à espreita para ver se nós fazemos algo de errado, e se nós fazemos algo de errado para nos dar logo, desculpem a expressão, a ripada em cima das costas. Deus não atua dessa maneira. Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele tem prazer em dar a sua graça e a sua misericórdia aos seus filhos que Ele ama muito. Portanto, Deus é um Deus que nos ama. Deus não está contra nós. Se Ele estivesse contra nós, não nos fazia nada do que Ele faz. E, portanto, nós então ficaríamos entregues a... o que é que seria de nós, queridos? Quer dizer, seria o pavor, não é? A destruição completa. Aliás, quando o Espírito de Deus se retirar finalmente deste planeta, dos ímpios, não do povo de Deus, os ímpios vão entrar num estado de delírio, de loucura completa. Eles vão ficar loucos, porque vão sentir algo que eles vão entrar em desespero mesmo. Porque quando Deus não está presente, e reparem, muitas das bênçãos que os ímpios hoje vivem porque Deus ainda está com eles. Não estivesse Deus com eles, e quando eu digo está com eles, ou seja, Deus ainda não se retirou completamente deles, ainda está ali a atuar, ainda está ali a tentar convencê-los para que eles se entreguem completamente ao Senhor e assim possam herdar a vida eterna. Deus ainda, de certo modo, trabalha com muitos ímpios. Claro que, dependendo da reação da pessoa, se a pessoa não quer ter nada com Deus, então o Espírito de Deus vai se afastando, ou melhor, a pessoa é que se afasta do Espírito Santo, essa é a realidade. E finalmente, o que é que acontece? Essa pessoa depois vai entrando, mergulhando cada vez mais num abismo de vida. E quantas pessoas não há aí completamente desesperadas, porque é fruto das suas escolhas. E muitos deles, digo eu, foram induzidos a pensar de forma errónea, porque também a imagem que lhes transmitiram de Deus foi errónea, não é? Mas nós temos que, como povo de Deus, corrigir esta perspectiva e comunicar às pessoas a grande verdade que Deus, que existe, e amigos, vou-vos dizer muito honestamente, não tenham nunca receio de afirmar a existência de Deus. Olha, eu cheguei a uma conclusão e eu vou partilhar isso convosco. Eu cheguei a uma conclusão: não vale a pena nós queremos provar a existência de Deus. A existência de Deus não se prova, a existência de Deus afirma-se. A palavra de Deus logo no início diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus, a Bíblia afirma a existência de Deus. E nós perderemos tempo, perderemos às vezes se calhar a paciência ao falar com alguém. Não temos que provar a existência de Deus, temos só que afirmar que Deus existe.
Se a pessoa aceita, muito bem, se não aceita, olha, o problema é dela. Ok? Nós afirmamos a existência de Deus e com a afirmação da existência de Deus dizemos: Deus é um Deus bom, é um Deus de amor, é um Deus que quer o nosso bem. É Ele que é o nosso Criador, é Ele que é o nosso mantenedor, tudo nós devemos a Ele, portanto não tenha receio de se dirigir a Deus, porque Deus o ama. E Deus quer o seu bem, e o maior bem que Ele lhe quer dar é a vida eterna. Amigos, sejamos ousados em fazer estas afirmações. Custa alguma coisa dizer isto? Não. Então não tenhamos receio, o que é que a pessoa vai ser... Não importa. Digamos aquilo que é a verdade, de forma simples, de forma direta, pertinente, incisiva, com amor, com carinho, mas digamos essas coisas e vão ver se isso não surte efeito na mente, pelo menos de quem é sincero. Claro que vai surtir efeito. Agora, quem não é sincero, quem está de mau coração, isso, digam o que disserem, argumentem o que argumentarem, não vai resultar nada. Voltando novamente à questão dos componentes da oração, para além do louvor, e rapidamente, porque na lição de quinta-feira também é algo muito interessante, a confissão e o perdão, com certeza. Sim, claro. Não é? Porque se houver alguma coisa ali entre nós e Deus, haverá o impedimento, não é, dessa mesma oração, às vezes fazermos os pedidos e depois as ações de graça, como nós já falamos. Eu tenho que obrigatoriamente referir aqui este texto, que ainda bem que a autora aqui referiu, eu gosto muito deste texto, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Claro que esta confissão não é aquela confissão que os católicos defendem, que é a confissão auricular ao sacerdote, nada disso. Porque nesse caso, então, o sacerdote também tinha que se confessar a nós, não é? Porque aqui diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, não é? Ora bem, isto é confessar as nossas culpas às pessoas com quem nós erramos, com quem agimos mal, não é? Não vamos fazer confissões a pessoas que não fizemos nada de errado. Isso seria um absurdo, não é? Então, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Olhem aqui, para quê? Para que sareis. Amigos, há cura mental quando nós fazemos isto. Quando nós confessamos as nossas culpas que nós fizemos para com alguém, há cura nisto. É a melhor cura mental que pode haver. Eu sei por experiência própria do que estou a dizer, graças a Deus, e louvo a Deus por isso. Eu sei do que estou a falar. Quando nós confessamos as nossas faltas que nós fizemos, há cura. E que cura! E amigos, podem ter a certeza que é o melhor remédio, a melhor terapêutica que há para os problemas mentais é realmente fazermos isto. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é certa. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. É cura completa, cura mental completa. Não se esqueçam disto. Se têm algum problema com alguém, se têm receio de abordar essa pessoa pedindo perdão, peçam a Deus que vos dê coragem para dares esse passo e deem esse passo quanto antes, e asseguro-vos, e não sou eu, com base na minha autoridade que não a tenho, que tenho autoridade para dizer isto, não, é com a autoridade na palavra de Deus e particularmente neste texto, asseguro-vos que a cura virá, e a vossa mente ficará melhor, vocês sentirão logo um alívio, como se um grande fardo saísse de cima de vós, e a médio e a longo prazo a vossa mente vai ficar muitíssimo mais equilibrada, porque está livre de pesos, de sentimentos de culpa. Amigos, não há melhor cura do que isto. Ponham em prática, eu desafio-os, ponham em prática e depois digam qual é o resultado, senão será bom. Se calhar dizer na lição de quinta-feira, quando faz esta primeira pergunta, que achei muito interessante, porque é orar quando Deus já sabe tudo, não é? Pois. E vem aqui esta citação de Ellen White: não que seja necessário para que Deus saiba o que somos, mas a fim de nos capacitar a recebê-lo, a oração não nos traz Deus do alto até nós, mas eleva-nos até Ele. Que privilégio. E, portanto, é um privilégio. Tudo o que nós fazemos em oração, falando com o Senhor, não tem como objetivo fazer o Senhor descer até nós, porque Ele sabe todas as coisas. Nós não estamos a dar novidade nenhuma ao Senhor, seja do que nós pensemos, do que nós planeemos, dos nossos objetivos, desejos ou planos, mas o objetivo na oração, sobretudo, é elevar-nos até Ele. Lá está, tentar entender e perceber a bênção que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida e como é que Ele quer conduzir a nossa vida, que é algo de maravilhoso e de extraordinário. E quando nós expomos a Deus as nossas necessidades, que Ele já conhece, é verdade,
nós estamos a demonstrar o quê? Estamos a demonstrar que reconhecemos que sem Deus não podemos fazer nada. E não podemos mesmo. Então Deus agrada-se que nós reconheçamos que por nós próprios não conseguimos fazer nada. Admitirmos a nossa impotência, que é real, é algo que nos faz bem. Que isto nos faz bem mentalmente. Quem acha que pode tudo e consegue tudo, essas pessoas mais cedo ou mais tarde entram em ruptura psicológica e entram em paranoia. Não há hipótese. Portanto, quando nós reconhecemos que precisamos mesmo de Deus, posso todas as coisas, disse Paulo, mas posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Claro. Ok? Portanto, não tenhamos receio de expor as nossas necessidades, até porque quando as nossas necessidades forem satisfeitas, nós aprenderemos que essas necessidades foram satisfeitas não pela nossa inteligência e pelo nosso poder, mas porque Deus atuou. Exatamente. E quando Deus atua, pois bem, todo o louvor tem que ir para Ele e não para nós. Claro. Outra questão, porque orar quando tudo está bem, e aqui é no sentido de haver humildade da nossa parte, não é? Se tudo está bem é pela graça de Deus. Já li essa citação há bocadinho. Exatamente, então devemos nos submeter. Qual é o papel da fé na oração? Com certeza, e Ellen White tem aqui uma citação. E já dissemos, sem fé é impossível também, agradar a Deus. Exatamente. Com quem é que eu devo orar? Com certeza em privado. O Senhor aconselha que nós tenhamos a nossa oração privada, Isso, a nossa muito oração importante com a nossa família, a nossa oração com a nossa igreja. E aqui eu diria apenas o seguinte, marido, aquela questão de ser orações longas ou orações curtas ou o que seja, a questão da oração em si não tem nada de errado se eu estou com todo o meu coração e toda a sinceridade nesse momento de oração. Agora, nem toda a oração é para todo o lugar. Isso. E por isso é que há a chamada oração privada, que eu posso ficar o tempo que quiser e referindo tudo aquilo que eu quiser. A oração em família tem outro objetivo, na família de sangue, e depois a oração na igreja, outro objetivo também. Então, que é são a família vários espiritual. momentos. Exatamente, a família espiritual, a igreja. E como é que eu devo ouvir? Com certeza, o modo mais claro e seguro, como diz a autora, de concretizar isto é pela leitura da Bíblia. Isso. E da combinação da oração com o estudo da Bíblia e o nosso tempo devocional, não é? Tínhamos cuidado para não esvaziarmos a nossa mente ou ouvirmos os nossos próprios pensamentos em vez de pesquisarmos a Bíblia, porque às vezes podemos fazer uma pergunta e querer responder a ela própria. Pois. Portanto, ou queremos que a Bíblia vá ao encontro do que nós queremos. Isso, lá está. Isso é gravíssimo. E é grave, sem dúvida. Muito bem, marido, não sei se queres ler uma citação das que estão aqui na lição de sexta-feira para terminarmos, que já chegamos a última, ao limite. porque fala do louvor, Sim, que há pouco eu falei, diz assim: o coração pode chegar mais perto do céu através do louvor. Isso. Deus é adorado com cânticos e música nas cortes do alto, e ao expressarmos a nossa gratidão, estamos a aproximar-nos do culto das hostes celestiais. Aquele que oferece louvor glorifica Deus, diz o Salmo 50:23. Vamos, pois, com reverente alegria perante o nosso Criador, com a ação de graças e voz de melodia. Amém. Muitas vezes uma oração, e eu já tive muitas vezes essa experiência, quando nós sentimos assim um peso, uma nuvem a rodear a nossa mente, amigos, começarmos a cantar para nós próprios um cântico louvor, aquilo parece que o nevoeiro começa logo a desaparecer, não é? Cantem hinos convosco próprios, com a família, obviamente, mas também individualmente, cantem hinos. Eu às vezes vou a conduzir e vou a assobiar a melodia de hinos, aquilo faz-me bem, bem. Portanto, temos aqui muitos motivos para louvar a Deus. Sem dúvida. Vamos orar? Vamos orar. Na graça de Deus. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, te agradecemos por mais um momento que nos deste de reflexão da Tua Palavra, Amém. Senhor. Obrigada porque esta linha de contacto contigo está sempre disponível. Obrigado, tu estás Senhor. sempre atento, estás sempre disposto a querer atender às nossas orações, a querer atender sobretudo às nossas necessidades, compreendendo-as tu muito mais do que nós compreendemos É verdade, elas. Senhor. Então, Pai, ajuda-nos a poder usar poderosamente este exercício da oração, seja ela individual, seja ela em família, em casal, com os filhos, com a família, na igreja, com os nossos amados irmãos e irmãs, no nosso local de trabalho, quando andamos, quando nos levantamos, a cada momento, Senhor. Ajuda-nos a ter este exercício de realmente não deixarmos a Tua mão, não deixarmos o nosso pensamento se desviar de Ti, porque Tu tens o melhor para a nossa vida. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nos fortalece a cada dia, porque nos animas, porque nos curas diariamente das nossas mazelas, sejam elas quais forem. Obrigada por estes queridos irmãos e amigos, Senhor, que juntos conosco
refletem esta mesma palavra, anseiam este mesmo relacionamento contigo. Pedimos, Senhor, para nós todos, que nos ajudes a crescer diariamente contigo, Senhor. Amém, Senhor. Fica connosco, abençoa-nos, obrigada por este momento. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, pelas vossas palavras. Continuem a partilhar este Evangelho escrito e ouvido e no YouTube, em todas as áreas, para que mais possam vir ao conhecimento da palavra de Deus. Um beijinho muito grande e até para a semana, se Deus quiser. Um grande abraço, até para a semana, se Deus quiser.